Boa tarde a todos, bem-vindos a esta iniciativa, a iniciação à programação do primeiro ciclo. Queria, antes de mais, dizer que a sessão está a ser gravada e será disponibilizada posteriormente. Portanto, algum problema técnico que exista, eu peço-vos que tenham alguma paciência, que verifiquem as vossas colunas de som, os vossos microfones, todas estas componentes técnicas, para que vos ajude a poderem ouvir com qualidade esta sessão. Caso não consigam ultrapassar por alguma razão estas questões, a sessão, como já disse, a sessão será disponibilizada em breve para que depois possam vê-la quando puderem. Sem mais demoras, passo a palavra à Sandra Martim, da Microsoft, para vos dar as boas-vindas e oficializar aqui esta sessão. Obrigada. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada por estarem presentes, ainda que de forma remota, e estamos aqui hoje para darmos início àquilo que é a segunda fase, diríamos nós, da iniciação à programação, um projeto conjunto com a Microsoft da iniciativa espetacular da Direção-Geral da Educação, com quem contamos aqui hoje também com os representantes também da DGEC, com o António, também outros representantes que vão estar aqui hoje durante o dia de hoje, Paulo Turcato e José Soares, que vão estar a acompanhar o dia de hoje, esta componente da iniciação à programação. A Microsoft congratula-se de poder continuar a patrocinar estas iniciativas, que para o primeiro ciclo são já bastante relevantes e têm vindo a assumir, desde a última iniciativa até agora, cada vez mais importância. Percebemos que a componente da programação, por todas as competências que lhe estão associadas, são cada vez mais um meio e um canal essencial para que os professores, dentro das escolas, consigam desenvolver e aproximar-se também mais daquilo que é o dia-a-dia dos seus alunos e das tecnologias que cada vez mais utilizam. Muito obrigada a todos. Vou passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral e, portanto, Vítor Pedroso, que remotamente também, de alguma forma, nos deixou ficar aqui esta forma de vos saudar também e vos poder congratular também por participarem nesta iniciativa. Um bem-aja a todos e aproveitem, são de facto recursos muito importantes e esperemos depois ver os frutos e voltar a conversar brevemente. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos que estão presentes nesta sessão, nesta primeira sessão da iniciativa, do curso de formação da iniciativa de programação no primeiro ciclo. É para mim um prazer e uma honra estar presente nesta sessão, dado o que para nós significa esta iniciativa. Esta iniciativa teve no presente ano já a sua primeira sessão e estamos neste momento a lançar a segunda sessão com o dobro de participantes, o dobro de escolas, o dobro de professores e esperemos também o dobro de alunos que virão a participar neste piloto. Dada esta participação e esta inscrição maciça, cabe-me a mim agradecer às escolas, aos seus diretores, aos professores envolvidos, o seu entusiasmo e a sua participação, que esperemos venha a ter resultados muito bons no sucesso da escola em Portugal. É fundamental, nesta primeira sessão, agradecer aos parceiros que com a DGE colaboram nesta iniciativa. E gostaria de destacar em vários parceiros pelo seu envolvimento e também pelo seu entusiasmo, nomeadamente a Universidade de Évora, na pessoa do professor José Luís Ramos, a Escola Superior de Educação de Setúbal, nas pessoas dos professores Miguel Figueiredo e João Vítor Torres, a AMPRI, Associação Nacional de Professores de Informática, neste caso, na sua presidente, a professora Fernanda Ledesma, e à Microsoft Portugal, na pessoa da doutora Vânia Neto, que connosco colaboraram nesta iniciativa e que continuarão a colaborar no próximo ano letivo.
A DGE está nesta iniciativa de corpo e alma, se assim podemos dizer, e podem contar connosco para todo o apoio durante todo o próximo ano, nas dificuldades que sentirem, na partilha dos sucessos que forem conseguidos e, portanto, o nosso envolvimento é total e, portanto, contarão connosco sempre ao vosso lado. Cabe-me, neste momento, desejar-vos o maior sucesso nesta formação. Qualquer dúvida que tenham, disponham aqui da equipa da ERTE, a equipa de Recursos e Tecnologias Educativas, que desde o início tem desenvolvido na Direção-Geral de Educação esta iniciativa. Portanto, a todos, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Posso também, de alguma forma, ir comentando aquilo que foi a nossa experiência o ano passado, para aqueles que estarão aqui pela segunda vez e para os que estão também pela primeira vez, perceberem de alguma forma que esta segunda iniciativa deriva também daquilo que foi o reforço e a mensagem que as escolas que não tiveram a oportunidade de estar presentes na primeira sessão nos fizeram chegar. E, portanto, a Direção-Geral entendeu, e muito bem, alargar também esta iniciativa a mais escolas este ano e garantir que conseguimos todos, de alguma forma, ter uma atuação também muito uniforme naquilo que é a iniciação à programação. Porque cada vez mais, e no âmbito das competências também do século XXI, são muito importantes todas as competências relacionadas com a iniciação à computação e, portanto, reforçarmos aqui uma vez mais com pessoas que todos os dias trabalham também nesta área e, portanto, o que procurámos trazer foi rodearmos-nos de pessoas com experiência, de professores também que todos os dias sabem quais são os desafios que se lhes deparam diariamente e que vocês também, de alguma forma, vão procurar ultrapassar. E, portanto, eu diria que, se calhar, passaríamos a palavra ao António Silva. António, por favor. Muito boa tarde a todos. É com muito agrado que estamos aqui hoje nesta sessão na Microsoft, nas instalações da Microsoft. Aproveito para agradecer mais uma vez a este nosso parceiro fundamental. De facto, a Microsoft tem sido um aliado inexcedível em termos de cooperação desta nossa iniciativa e estamos, de facto, muito agradados com podermos prolongar esta ligação por pelo menos mais um ano, portanto, e veremos até que ponto é que esta iniciativa nos poderá levar e, portanto, estamos em crer que o sucesso o sucesso da vossa implementação nas escolas será, de facto, fundamental para que possamos, posteriormente, projetar esta iniciativa para dimensões ainda maiores. Temos muitos professores a assistir a esta sessão, muitos professores novos, portanto temos aproximadamente 1.500 professores inscritos na iniciativa no próximo ano letivo, cerca de 800 são novos professores, portanto muitos deles não conhecem integralmente esta iniciativa, portanto em 2015, 2016 tivemos esta iniciativa implementada em muitas escolas portuguesas, em 242 agrupamentos, para ser mais preciso. Isso é, de facto, uma dimensão muito grande. Isto representa aproximadamente 1/3 das escolas em Portugal e, portanto, estão a ver a importância que esta temática tem e que os professores projetaram, a importância que os professores projetaram nela. Esta iniciativa foi implementada na oferta complementar ou nas atividades de enriquecimento curricular, sendo que em larga escala os professores e os diretores decidiram implementá-la na oferta complementar. Portanto, quiseram-nos dizer que esta iniciativa assumiu uma importância curricular. Cerca de 80%, como eu disse, implementou-na na oferta complementar. Esta iniciativa representou, de facto, uma dimensão diferente daquela que nós estaríamos à espera. Inicialmente esperaríamos ter aproximadamente 50 agrupamentos envolvidos, portanto esta iniciativa ficou 5 vezes maior do que aquilo que era previsto inicialmente. Isto foi necessário reformularmos todos os documentos orientadores que tínhamos já formulado até então. Portanto, tanto o sumário executivo como as linhas orientadoras, como todos esses documentos estruturantes tiveram que ser ajustados e, de facto, foi mais um desafio que nós tivemos que percorrer. Como eu disse, para além dos agrupamentos envolvidos, tínhamos 1.485 turmas, portanto, é bastante significativo.
27.408 alunos e cerca de 700 professores envolvidos. Esta dimensão obrigou-nos a criar muitas outras dimensões dentro da iniciativa, uma das quais é a dimensão da formação. A formação é uma daquelas que nós queremos melhorar no próximo ano. Contudo, tivemos vários momentos de formação. Tivemos uma formação inicial de 15 horas, também com a colaboração da Microsoft, em que abordamos diversas temáticas, uma das quais foi o pensamento computacional, os cenários de aprendizagem, também em articulação curricular, e depois as linguagens de programação. Portanto, começamos pelo Codoo, que, como é evidente, seria uma ferramenta que muitos dos professores queriam implementar e usar na sua atividade pedagógica, e depois o Scratch, sendo também uma linguagem universal e que todos os professores estão, de facto, habilitados, todos os professores de informática estão mais do que habilitados para utilizar. Depois disto, fizemos ainda também diversos eventos regionais, 7 eventos regionais a nível nacional. Portanto, desses eventos regionais tínhamos diversas componentes associadas, tínhamos uma fase de acompanhamento, em que nós queríamos, de facto, que o acompanhamento fosse muito, muito próximo dos professores. Nós achamos que esta política de proximidade fará com que os professores se apropriem mais fortemente desta iniciativa e que depois, obviamente, que o possam implementar com mais qualidade também nas escolas. Portanto, esta relação de proximidade é, de facto, aquilo que nós queremos continuar a disseminar. Portanto, queremos que nós somos todos colegas na ERT, portanto, somos todos professores. Estamos, neste momento, a desempenhar estas funções, mas já estivemos também todos na escola e estaremos um dia novamente todos na escola e, portanto, temos esta relação de proximidade com aquilo que se passa e todo o conhecimento daquilo que se passa nas escolas. E isto é fundamental também para o sucesso desta iniciativa. Falando aqui um pouco mais do nível pedagógico desta iniciativa, portanto, o que nós pretendemos mesmo é que a programação seja um enriquecimento do currículo, ou seja, não queremos formar programadores, não será essa a nossa intenção. A intenção será sempre que a programação seja uma ferramenta para que se possa enriquecer a dimensão do currículo. Portanto, a programação em articulação com as áreas curriculares, é isto que nós pretendemos fazer. Para além das áreas curriculares, temos também os referenciais de educação para a cidadania. Temos muitos deles disponíveis no site da DGE, poderão consultar esses referenciais de educação para a cidadania, tais como a educação rodoviária, educação para a saúde, educação, a segurança na internet, educação para os média. Portanto, todas estas dimensões são, de facto, dimensões muito, muito importantes e cada vez mais urgentes de se utilizarem nestes níveis de ensino, nomeadamente no 3º e 4º ano. Portanto, são dimensões sociais emergentes, como eu disse há pouco, e, de facto, precisamos de as trabalhar de alguma forma e pensamos que a programação poderá também ser muito, muito importante para que consigamos relacionar estas temáticas. A metodologia é uma metodologia TPEC, ou seja, é uma associação de 3 dimensões, é a associação da tecnologia com a pedagogia e com os conteúdos. Portanto, a relação destas 3 dimensões é, de facto, aquilo que nós pretendemos enriquecer, fazendo com que a tecnologia, a metodologia e os conteúdos sejam, de facto, um elo de ligação entre si e que possamos não separar estas dimensões, mas sim agregá-las cada vez mais. Obviamente que, como eu disse há pouco, não temos como objetivos formar programadores. O nosso objetivo é promover novas formas de aprendizagem e privilegiar a aquisição das competências essenciais e transversais dos alunos de uma forma interativa, criativa e inovadora. Isto é nada mais, nada menos que trabalharmos para as competências do século XXI. Competências como a criatividade, comunicação, colaboração, pensamento crítico, são de facto aquelas que são primordiais, as competências que nós pretendemos desenvolver com esta iniciativa, são aquelas que muitas vezes, empenhados no currículo, não conseguimos desenvolver de uma forma tão integrada e penso que através deste projeto conseguiremos fazer com algum sucesso. Projetando o próximo ano letivo, portanto, algumas certezas já temos, portanto, sabemos que duplicamos todos os números desta iniciativa, portanto, envolvemos, para além das escolas públicas, não disse há pouco, as escolas públicas e também
também estiveram apenas as escolas públicas no ano anterior, este ano estarão também as escolas privadas, portanto, temos um número também muito significativo de escolas privadas que pretenderam inscrever-se, mais propriamente 69, são muito bem-vindos, queremos trabalhar em conjunto convosco e perceber até quanto é que esta realidade também terá sucesso nestas escolas diferentes. Temos cerca de 1.500 professores, portanto, mais de 1.500 professores envolvidos e cerca de 55.000 alunos, portanto, mais do que duplicamos todos os números e isto, de facto, o desafio é cada vez maior. A equipa que acompanha este projeto é também cada vez maior e pensamos que será, de facto, esta equipa que como disse há pouco, será uma equipa de proximidade, é uma equipa que tem como objetivo visitar as escolas, criar outras iniciativas dentro da iniciativa para que ela seja cada vez mais ativa e dinâmica e isso é fundamental para nós, para fazermos uma avaliação final de uma forma o mais positiva possível. Aproveito para dizer que estamos aqui nas instalações da Microsoft, no próximo dia 5 de julho estaremos também a partir daqui das instalações e também 5 e 7 de julho, portanto nessas duas outras sessões iremos promover uma discussão acerca do pensamento computacional através do professor José Luís Ramos, professor da Universidade de Évora, professor com um imenso trabalho desenvolvido nesta área do pensamento computacional, um catedrático de referência em Portugal para este tema, e teremos também a doutora Fernanda Ledesma, que é presidente da Associação Nacional dos Professores de Informática, que nos irá falar acerca dos cenários de aprendizagem em articulação curricular. No dia 7 teremos a apresentação dos referenciais, portanto, o ano passado nós construímos um referencial e umas linhas orientadoras. Essas linhas orientadoras foram aquelas que serviram de base para o trabalho dos professores nas escolas. Este ano decidimos que deveríamos dar uma nova dimensão a estas linhas orientadoras através da criação de umas linhas orientadoras para a robótica. Era de facto uma das áreas que os professores nos disseram, através da avaliação que fomos fazendo e dos relatórios intermédios, nos disseram que era uma dimensão que queriam disseminar mais nas escolas, portanto esta área da robótica, e nós em colaboração com os nossos parceiros, portanto o CCTIC de Setúbal, mais concretamente do Instituto Politécnico de Setúbal, a Universidade de Évora, a Microsoft e a Ampri, desenvolvemos estas linhas orientadoras para a robótica que irão ser apresentadas então no dia 7 de julho. Eu não me vou alongar mais, vou passar aqui a palavra para quem de facto vocês querem ouvir, que são as boas práticas. Portanto, eu sou professor na escola, no agrupamento de escolas de Portela e Moscavide, e o que eu venho apresentar não é propriamente a história da carochinha, mas sim aquilo que eu e o meu colega Raul Coutinho, junto com os professores titulares das turmas, fizemos ao longo do ano letivo. Como trabalho preparatório, reunimos com a direção da escola e com a colega da direção responsável pela área do primeiro ciclo, de modo a poder planificar logo em julho aquilo que iríamos fazer em setembro. Portanto, achámos por bem que os professores titulares das turmas tivessem parte ativa no processo e conhecessem aquilo que íamos fazer. Por isso, logo em julho tivemos a possibilidade de dar formação de 15 horas, um curso de formação aos colegas do primeiro ciclo, com a ferramenta Socrates, que fez com que eles pudessem tomar conhecimento com a ferramenta e pudessem depois mais facilmente colaborar connosco. Na EBJ1 da Portela, trabalhámos com 4 turmas do terceiro ano, o colega Raul com 2, eu com outras 2, cerca de 100 alunos, 6 ou 7 com necessidades educativas especiais. E como disse há pouco, os professores titulares das turmas tiveram parte ativa no processo. Trabalhámos conteúdos na programação, usámos os conteúdos das áreas curriculares disciplinares, portanto, à medida que eles iam trabalhando esses conteúdos nas aulas específicas, nós íamos aplicando e fazendo exercícios com esses conteúdos, de modo a tornar o processo o mais interdisciplinar possível. As nossas aulas de programação, portanto, eram na sala dos próprios alunos. Tivemos o problema
normal destas situações, que são os equipamentos, que nem sempre são atualizados, nem sempre podemos usar as aplicações. Neste caso, houve turmas em que usámos Magalhães, noutras turmas que usámos computadores portáteis, que a maioria deles veio da iniciativa dos computadores portáteis de há uns anos atrás. Os alunos com necessidades educativas especiais também não foram esquecidos, porque sempre que não podiam trabalhar com os equipamentos, optámos por recorrer aos quadros interativos das salas. E, portanto, os alunos trabalharam sempre a par, ou às vezes em trios, dependendo das dimensões da turma, porque o número de equipamentos também não era muito grande. Portanto, uma das coisas que começámos por fazer foi participar no Conta-nos uma História. E, portanto, usámos histórias do Plano Nacional de Leitura ou, noutros casos, a escrita colaborativa em sala de aula. Portanto, aqui trabalhámos a área disciplinar de português. Portanto, os alunos participavam em grupos, tentavam escrever, cada grupo escrevia um bocadinho da história, havia uma discussão coletiva, sempre com a participação do professor titular e que depois dava continuação ao processo fora do espaço da oferta complementar, que era onde decorriam as sessões de programação. Portanto, aqui tivemos a oportunidade de incluir a expressão plástica, os alunos fizeram cenários, fizeram as personagens. Paralelamente, nós fomos construindo o guião para a construção das histórias que viriam a ser feitas recorrendo à programação. Uma história que foi programada pelos alunos, correspondente a um guião, e com ela participaram na iniciativa Conta-nos uma História. Portanto, para além do português, trabalhámos também conteúdos de matemática. Portanto, eles estavam no 3º ano, estavam a aprender a tabuada do 7, do 8 e do 9. Fizemos aqui um exercício com eles da quinta da tabuada, trabalhámos conteúdos de geometria e, portanto, tentámos sempre, a par e passo com os conteúdos lecionados nas áreas curriculares disciplinares, trabalhar os conteúdos na programação. No estudo do meio, a mesma coisa. Trabalhámos as duas vertentes, fomos fazendo exercícios que depois permitiram que os alunos consolidassem as suas matérias. Em algumas turmas, não foi possível em todas, também não tínhamos equipamentos, fizemos projetos de articulação curricular. Ou seja, usámos a programação e os robôs com os alunos do primeiro ciclo, ao mesmo tempo que os alunos do curso vocacional do 3º ciclo eram mentores e estavam em sala de aula connosco. Portanto, era uma sala de aula com muita gente, estaríamos eu, o professor titular da turma e 4 alunos do vocacional, e cada aluno tinha a responsabilidade de orientar um grupo de trabalho. Aqui a ideia deste projeto foi, para além deles aprenderem a programar os robôs, a montar os robôs e pô-los a executar funções pré-definidas e, portanto, trabalhar também conteúdos de matemática. No final, foi feito um guião por nós, que os alunos montaram um braço robótico para 2 dos alunos desta turma que têm paralisia cerebral poderem brincar com uma bolinha e, portanto, construíram um braço robótico. Aqui estão a ver uma imagem daquilo que seria uma das sessões. Portanto, aqui o que estão a ver é os alunos montaram aquele robô que está ali à esquerda e estavam a programar o robô para reconhecer cartões de cor no chão e, consoante o cartão de cor, consoante a cor que o cartão estivesse, ele executaria uma função. Portanto, no amarelo faria inversão de marcha, no vermelho imobilizaria durante 2 ou 3 segundos, no azul e no verde viraria à esquerda e à direita. E depois a ideia era depois os grupos fazerem um jogo contra os outros para tentar fazer com que o robô tivesse um desempenho menos bom, o que conduziria à vitória da equipa adversária. Esta imagem é de um produto final
e, portanto, estava toda a turma expectante a ver o nosso amiguinho a brincar. O projeto em si também está disponível em vídeo no YouTube, basta procurarem a turma da Maggie e poderão ver as imagens todas e os vídeos desta apresentação. Ora bem, não trabalhámos numa sala do futuro, trabalhámos na sala que tínhamos, que era a do presente. Preparamos já o futuro, que é o 4º ano destes alunos, mas uma coisa é certa, fizemos umas aulas diferentes, estimulámos a criatividade dos alunos e o trabalho colaborativo, ficaram um conjunto já significativo de alguns materiais didáticos que no 3º ano do ano que vem poderá ser utilizado e conseguimos fazer vários projetos interdisciplinares. No próximo ano, alargamos o nosso trabalho, portanto, vamos alargar, portanto, passaremos a ter não 4 turmas de 3º, mas sim 3 turmas de 3º, 4 de 4º e, em princípio, alargaremos a uma turma de 4º ano das outras escolas do agrupamento. Portanto, ficamos felizes com aquilo que conseguimos e penso que nos deu uma base sólida para continuar o projeto no nosso agrupamento. Desde já queria agradecer a vossa atenção e boa tarde. Olá outra vez, vou aqui passar a palavra à Mafalda. Ora bem, vou então explicar aquilo que nós fizemos. Gostaria de começar por apresentar o agrupamento de escolas de Vila Real de Santo António, que foi um agrupamento criado em 2010 pela junção da Escola Secundária de Vila Real de Santo António com o agrupamento de Vila Nova de Cacela. Este agrupamento de Vila Nova de Cacela era composto por uma escola EB23, por uma escola básica, temos apenas uma escola de primeiro ciclo e por um jardim de infância. O contexto em que nos encontramos é bastante favorável e ajudou bastante a que corresse bem este projeto. No contexto geográfico, nós temos a escola EB1 e a escola EB23 muito próximas, pelo que podemos usar os recursos de ambas as escolas. Do ponto de vista humano, estamos todos, os professores, tanto os de primeiro ciclo como os professores de informática, estavam muito motivados para o início deste projeto. Eu própria tinha já começado a trabalhar com estes meninos, tanto no projeto Seguranet como nas ASCs de TIC. E, portanto, alguns dos alunos com quem trabalhei já eram meus conhecidos. Para além disso, tivemos ainda o apoio de 2 alunas do 12º ano do curso de Informática, que estavam a realizar o seu projeto e estão a se realizar o seu projeto final com base neste projeto da programação. Portanto, assistiram às nossas aulas, colaboraram connosco nas aulas e foram também dando-nos algum feedback daquilo que ia acontecendo. Trabalhámos sempre em regime de coadjuvação. Os professores de primeiro ciclo estiveram sempre presentes na sala de aula. Em termos materiais, nós utilizávamos a sala, sempre que utilizámos a sala de TIC foi a sala da EB23, que é uma sala TIC que está bem equipada, com 15 computadores do projeto PTE, do plano PTE, e é uma sala, por ser uma escola pequena, é uma sala que tem pouca taxa de ocupação, pelo que nós podíamos utilizá-la sempre que necessitávamos. Participaram neste projeto 3 turmas, que são as 3 turmas que temos de 3º e 4º ano, portanto uma de 3º, uma de 4º e uma mista que incluía meninos de 3º e de 4º ano. Participaram 6 professores, 4 do primeiro ciclo e 2 professores de informática, eu e o professor António Gomes. E então as tais alunas de que já falei do 12º ano para a realização da PAP, que colaboraram connosco. Portanto, nós iniciámos o projeto pelo pensamento computacional, portanto não introduzimos ainda nada de Odoo nem de Scratch, começámos durante todo o primeiro período, trabalhámos a computação sem computadores, o pensamento computacional, baseámos-nos numa publicação que nos foi recomendada pelo próprio projeto, da computação sem computadores. Aqui nós fizemos jogos, fizemos fichas, atividades sempre relacionadas com isto, para que os alunos conseguissem distinguir este projeto das aulas de TIC, que estavam habituados das ASCs, e também para que percebessem o que era isto de programar computadores e de como é que os computadores, ao fim e ao cabo, pensavam, entre aspas.
O nosso primeiro jogo, os meninos chamaram-lhe o jogo de apanha ao giz. Fizemos um jogo ao ar livre, como se pode ver aí pela imagem, em que aproveitámos os quadrados do chão e com instruções. Os alunos eram por equipas, umas vezes computadores, outras vezes programadores. Portanto, começavam por ser os programadores, programavam ou tinham como intuito programar os colegas para que eles conseguissem chegar a um giz e apanhassem. Portanto, eles tinham que dar instruções, frente direita, frente esquerda, apanha o giz, e quando os alunos conseguissem apanhar o giz, era porque efetivamente as instruções tinham sido bem dadas e tinham sido bem cumpridas. Aqui trabalhámos bastante a lateralidade, trabalhámos muitíssimo o trabalho em equipa, porque eles em conjunto tiveram que definir as regras, e tivemos também o respeito pelas instruções. Muitos deles esqueciam-se efetivamente, por exemplo, de dar a instrução do apanha ao giz, e como tal o computador não cumpria porque não chegava então ao apanhar o giz. Chamámos a atenção também para isso. Ou a instrução lá estava, ou os colegas não podiam apanhar o giz porque a instrução não estava lá. Portanto, aqui explicámos-lhes muito bem que o computador só faz efetivamente aquilo para que está programado. O jogo foi tão bem sucedido que nos pediram para o repetirmos mais vezes, até porque das vezes seguintes já estavam mais habituados às regras e mais facilmente conseguiam gerir e jogar e divertiram-se com isso. Ora bem, aqui nós trabalhámos muitíssimo a lateralidade e tivemos aqui uma curiosidade que foi algumas meninas uma menina especificamente que acabou por confessar que não sabia, quando se via em espaço aberto, ao ar livre, não conseguia definir a sua direita e a sua esquerda. Ela acabou por confessar à professora de primeiro ciclo, que depois trabalhou também este tema nas aulas, em sala de aula, em contexto de sala de aula. Passámos depois então para o jogo 2, em que trabalhámos os números binários. Este jogo continuou ainda a funcionar no auditório da Escola EB23, trabalhámos aqui o raciocínio lógico, trabalhámos muito a tabuada, ensinámos os meninos com cartões, primeiro com os cartões maiores que nós expusemos no quadro, ensinámos-los a converter numeração binária em decimal, ensinámos-los do que é que consiste a numeração binária, porque é que os computadores trabalham com a numeração binária e não com a decimal como nós trabalhamos. E aqui, efetivamente, os bons alunos da matemática brilharam de imediato. Segundo me transmitiu a professora de primeiro ciclo, os alunos menos bons da matemática acabaram também por melhorar, por conseguir também ter melhores resultados a matemática depois de alguns destes jogos. No jogo 3, ou que nós chamamos o jogo 3, trabalhámos então a conversão dos números binários em decimais e dos decimais em texto. Aqui fizemos uma parte no auditório e passámos numa segunda fase para a sala TIC. No auditório, os alunos fizeram esta conversão de numeração binária em decimal e decimal em binária em folhas de papel, em que tinham que transcrever mensagens. Mais tarde passámos para a sala TIC, em que, utilizando a calculadora do Windows, os alunos começaram a fazer a conversão do binário para o decimal com recurso à calculadora e depois faziam então, com a tabela ASCII, a conversão em texto. Eles sentiam-se aqui quase uns agentes secretos em que conseguiam trabalhar mensagens secretas que só nós é que entendíamos e que nem os pais, nem os professores de primeiro ciclo ainda conseguiam entender tão bem. Aqui, mais uma vez, trabalharam muitíssimo o raciocínio lógico, mais uma vez os alunos efetivamente brilharam, os alunos da matemática. Aqui também já se notou, em algumas mensagens que eles tinham que traduzir, também se notou algum trabalho de português, porque muitas vezes tentaram enganar-nos e dizer que já tinham traduzido a mensagem toda e pelo português que utilizavam nós percebíamos que não. Aqui os muito bons alunos da matemática terminaram muito primeiro que os outros e entretiveram-se a mandar-me uma mensagem secreta em código binário, à qual eu respondi, que foi muito engraçado, porque aí então foi um jogo mesmo entre nós, que tanto os alunos acharam muito engraçado. Mais tarde trabalhámos, ainda no pensamento computacional,
os pixels, para que eles percebessem como é que num computador se trabalhava as imagens. Explicámos o que eram pixels. Estivemos mais uma vez no auditório da EB23 a fazer uma representação gráfica de objetos com a utilização de codificação, em que eles tinham que fazer a conversão de quadradinhos brancos ou quadradinhos pretos e tinham que preencher os pretos. Mais uma vez, o raciocínio lógico foi muito trabalhado. O seu perfeccionismo, tanto em termos do pintar os quadradinhos pretos, por assim dizer, como quando terminavam o desenho, para descobrir o que é que o desenho era, e que eu lhes mostrava. Está aí um exemplo de um trabalho, de um dos exercícios que fizeram, em que eu lhes perguntei depois o que era aquilo. Estava à espera que eles me respondessem um planeta, mas como estes alunos estavam a trabalhar o sistema solar, responderam-me de imediato que era Saturno, porque tinha um anel, e portanto não era um planeta qualquer, era Saturno. O professor de primeiro ciclo chamou-me a atenção para isto e efetivamente coincidiu com uma altura em que estavam a falar do sistema solar. No jogo 5, fizemos alguns bilhetes, alguns cartões com imagens do género da que estão a ver aí ao lado. Trabalhámos na sala de aula da própria turma, para que eles também sentissem que nos estavam a receber na sala deles. E o objetivo aqui era que um menino visse um cartão destes, desse instruções a todos os outros para que eles rigorosamente desenhassem aquilo que o colega lhes tinha transmitido. Aqui notou-se os alunos mais atentos, notou-se os alunos que conseguiam trabalhar melhor com subjetividade e também com rigor nas instruções. Muitas vezes mostramos que o facto de não transmitirem as instruções com rigor levava a que os outros desenhassem mal a instrução que lhes tinha sido dada. No segundo período e no terceiro deixámos então o pensamento computacional, o que penso que lhes deu muitas bases para depois perceberem o que fizemos a seguir, e trabalhámos o Code.org. No Code.org cada turma estava inscrita com o seu professor, cada aluno tinha o seu cartão com a entrada e com a sua palavra passe, que era um boneco, é um símbolo e portanto é muito simples os alunos utilizarem. E aqui então começámos a ir para a sala TIC da EB23. No segundo período trabalhámos o curso 1 e o curso 2, no terceiro período trabalhámos o Flappy Birds e os laboratórios. Temos intenções então no próximo ano pegar nas turmas que este ano eram terceiro ano e no próximo ano estarão no quarto ano, fazermos então, trabalharmos o Kodu e o Scratch. Os meninos que estavam no quarto ano, estamos já a tratar de pedir também para que esses possam ter novamente o projeto no quinto ano, para que possam ter esta segunda parte, por assim dizer, que nós consideramos a segunda parte, e então realizar um projeto final. Ficámos também, entretanto, com o bichinho da robótica e talvez aproveitemos também para iniciar a robótica. Teve sempre presente durante as nossas aulas, tanto nas minhas como nas do meu colega. Trabalho em equipa foi importantíssimo aqui, tanto quando tinham que partilhar computadores, como quando, como está aí na imagem ao lado, como quando tinham que programar ou que executar instruções em conjunto. A autonomia, estando eu habituada a trabalhar com meninos mais velhos, muitas vezes não os queria ajudar logo e dizia-lhes que eles tinham que descobrir sozinhos e eles acabavam por conseguir. Respeito pelo jogo dos outros, pelas instruções dos outros. Sentido crítico, quando viam, por exemplo, um jogo realizado pelos colegas em que conseguiam ver também o que estava bem e o que estava mal, sem ser só por dizer mal. Tentámos também aqui respeitar e fizemos com que os alunos respeitassem os ritmos de cada um. O importante aqui era fazer bem feito, não era ser o primeiro nem ir à frente. Era sempre respeitar, é mais lento, mas consegue fazer e vai lá chegar. Trabalhámos também aqui muito o empenho, o gosto pela superação das dificuldades. Eles próprios faziam uma festa quando conseguiam e sentiam essa felicidade por essa conquista, do nós não termos ajudado e eles terem conseguido chegar lá. No Code.org sentiu-se muito isto, nos segundos e terceiros dias de alguns jogos também. Portanto, os alunos conseguiram sozinhos ultrapassar as suas dificuldades e viram que isso dá um prazer acrescido. Algumas curiosidades, portanto, essa imagem que aí temos foi um laboratório que nós fizemos, que pedimos aos alunos para desenharem apenas com linhas retas as iniciais dos seus nomes. Algumas reações engraçadas que tivemos.
Tivemos alunos que estão detectados como alunos com necessidades educativas especiais, com dificuldades cognitivas muito grandes, mas que conseguiram ir acompanhando. Os colegas também fizeram questão de cooperar e de ajudar estes colegas com mais dificuldade. Temos um aluno nesta turma com hiperatividade, em que a professora de primeiro ciclo várias vezes comentou comigo que não conseguia ter este aluno sossegado em sala de aula 5 minutos sequer, e neste projeto o aluno esteve sempre a participar, sempre a trabalhar, conseguia aguardar até pela sua vez. Houve efetivamente alunos que melhoraram muitíssimo o seu aproveitamento ao nível da matemática, alunos que eram alunos de 45%, 50%, que passaram para 65%, 70%. A própria professora do primeiro ciclo acha que tem muito a ver com este projeto. Reforçaram e aplicaram conhecimentos que tinham das aulas curriculares e, tanto o respeito que eu já falei pelos ritmos diferentes, e também uma curiosidade ao nível das alunas, das tais alunas de 12º ano, que me disseram, por exemplo, que tinham percebido melhor a passagem do binário para o decimal e vice-versa, explicado aos alunos do primeiro ciclo, do que quando elas próprias tinham dado essa matéria na escola. Gostava de realçar que a presença do professor de primeiro ciclo e deste regime de coadjuvação que foi importantíssimo para nós. Nós, professores de informática, estamos muito habituados a trabalhar com alunos mais velhos, com mais autonomia. Muitas vezes só o sinal da professora que os conhece melhor ou do professor que os conhece melhor é o suficiente para nós conseguirmos chegar melhor aos alunos. A própria professora do primeiro ciclo, o professor titular, consegue detectar algumas dificuldades com estes jogos, com estas atividades, que pode trabalhar depois em sala de aula também. E também o facto de muitas vezes nos darem aquela dica de ele sabe fazer isso, que nós já demos isso, ou meninos, os ângulos não estão muito bem sabidos, mas atenção, vamos aproveitar para praticar os ângulos. Foi esta a nossa experiência este ano, é uma experiência para repetir, foi um projeto que consideramos também de sucesso e que iremos continuar no próximo ano. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima. Mafalda, muito obrigada pela sua participação. Eu vou passar a palavra ao Rui Lima. Então eu iria começar por manifestar o meu agrado por ter sido convidado pela Microsoft e pela DGE para mais um ano deste projeto. Eu já estive envolvido no primeiro ano, no ano piloto, em que estiveram apenas escolas públicas envolvidas, e decidi chamar precisamente a esta pequena apresentação, formar programadores. Não é isso que se pretende. O Dr. António já referiu isso, que o objetivo desta iniciativa não é formar programadores, mas sim utilizar a programação como uma ferramenta para potenciar outras capacidades nas crianças, nos alunos. Eu sou professor e diretor pedagógico no Colégio Monte Flor. O Colégio Monte Flor é uma Microsoft Showcase School, sendo uma escola privada, como já foi referido, não esteve diretamente envolvida no primeiro ano do projeto de iniciação à programação no primeiro ciclo. Em todo o caso, como eu estive como formador nesta iniciativa, acabei por fazer muito do trabalho que estava previsto fazer com as escolas públicas, acabei por fazer com a minha turma e também com os restantes alunos da escola. O Colégio Monte Flor, nestes últimos anos, tem participado em várias iniciativas relacionadas com a inovação, e isso também tem permitido que os alunos desenvolvam um conjunto de competências, não só nesta área da programação, mas em outras áreas que também podem beneficiar da exploração dessa área. A minha primeira experiência em programação, talvez muitos de vós, ou alguns de vós, aqueles que têm a minha idade, a primeira experiência que tiveram em programação foi talvez na altura do projeto Minerva, nos anos 90, o LogWriter. O LogWriter era uma ferramenta muito engraçada, que utilizava uma tartaruga e a linguagem Logo, onde se poderia trabalhar vários conteúdos de matemática e vários conceitos matemáticos e ao mesmo tempo a programação. O que é facto é que depois dessa experiência nos anos 90, no início dos anos 90, como aluno, a minha relação com a programação tornou-se distante e eu, apesar de gostar bastante de informática, acabei por não trabalhar mais a área da programação. Voltei a contactar com a programação em Moscovo em 2011, num evento da Microsoft, onde conheci o Codoo.
E o Codoo é uma ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta que vai ser utilizada, já foi o ano passado trabalhada no âmbito deste projeto, e este ano pretende-se que a possamos incluir também. É uma ferramenta de iniciação à programação que permite que os alunos criem os seus próprios jogos numa ótica de programação muito simples, baseada em blocos ou em mosaicos bastante intuitivos, e sendo uma ferramenta muito visual, muito intuitiva, permite que alunos muito novos rapidamente percebam como ela funciona e qual a dinâmica da programação. Quando eu vim de Moscovo, apresentei esta ferramenta aos meus alunos da altura. Os meus alunos na altura estavam no 3º ano, e até é uma história engraçada, porque quando cheguei à escola disse que conhecia uma nova ferramenta, muito engraçada para programar, mas disse aos alunos, como a ferramenta só existia em inglês, disse aos alunos que talvez não seria ainda a altura adequada para eles usarem. O que é facto é que este aluno que está aqui ao pé de mim, que é o Miguel, agora já está a frequentar o 7º ano, vai agora para o 8º, o Miguel disse-me, na altura tinha 8 anos, professor, se calhar vou instalar. E o que é facto é que ele instalou, e no dia a seguir mostrou-me o mundo que criou, é este que está aqui ao lado, já programado, com vários elementos, e ele é que depois me esteve a ensinar a usar o Codoo. E isto fez-me também perceber que nestes casos é importante, quando trabalhamos novas ferramentas, não só da programação, mas outras ferramentas, dar aos alunos a possibilidade deles também nos ensinarem. Eles têm mais tempo livre do que nós, eles têm o interesse e até o know-how, as capacidades de aprenderem muito rapidamente estes conceitos, e isto foi importante porque eu percebi que era importante ouvir os alunos. E era tão importante ouvir os alunos que nós até fizemos um projeto, apesar de só usarmos o Codoo como uma ferramenta de programação, tivemos um projeto que foi de criar uma página no YouTube, em 2012, ou um canal do YouTube, onde os alunos iam partilhando vídeos tutoriais sobre o Codoo. Mas o que é facto é que nós usávamos, nestes anos 2011, 2012, usávamos no 3º e no 4º ano o Codoo, mas sempre numa ótica de aprender a programar, com pouca articulação com as áreas curriculares. Em 2013, porém, eu comecei com outro grupo, e comecei com um grupo ainda logo no 1º ano, e estando no 1º ano lancei o desafio aos meus alunos que ainda nem sabiam ler nem escrever, lancei-lhes o desafio de começarmos a programar. Então, à medida que eles iam aprendendo a ler e a escrever, também iam aprendendo a programar. É evidente que usar o Codoo era mais simples, até porque já havia a versão em português, mas era mais simples porque o Codoo utiliza essencialmente imagens para programar blocos ou mosaicos com imagens, e isso permitiu que os alunos muito rapidamente percebessem que programar não é complicado e toda a lógica de programação. O momento desta turma em termos de programação foi quando no 2º ano o Gonçalo e o Matias ganharam um prémio na Codoo Cup Europe, foram premiados, obtiveram o 1º lugar na sua categoria em Bruxelas, e foi interessante ver como é que duas crianças de 7 anos, na altura tinham 7 anos, foram capazes de, em Bruxelas, enfrentar um júri e defender um jogo que eles próprios tinham criado. É evidente que isto é programação, mas é muito mais do que programação, é desenvolver as competências de comunicação, as competências de colaboração, porque eram 2 alunos. E isso é que é o importante quando nós trabalhamos a programação, é trabalhar um conjunto de outras competências que, para além de o pensamento computacional ser desenvolvido, haver outras competências que são tão importantes para a sua vida. O trabalho ao longo destes 3 anos agora, porque isto aconteceu ano passado, estavam eles no 2º ano, agora mais um ano, ou seja, 3 anos de trabalho em programação. Nós utilizamos também no âmbito de um projeto no qual estivemos envolvidos, que foi o Creative Classrooms Lab, utilizamos os cenários e as histórias de aprendizagem que nasceram de outro projeto, que foi o projeto iTech, um projeto europeu. E esta é uma história de aprendizagem que de certa forma retrata como é que é o processo de criação de um jogo. Há várias etapas onde os alunos, primeiro que tudo, sonham o que é que vão criar, que jogo vão criar, como vai ser o jogo, quais são os elementos do jogo.
Depois vão explorar, a segunda fase é o Explore, e vão explorar recursos para aprender um determinado conteúdo. Posso dar um exemplo? Se vamos fazer um jogo sobre os múltiplos, os alunos, depois de imaginarem que jogo é que vão criar, eles têm que aprender os conteúdos. E é aí que eles vão explorar vários conteúdos para perceber o que é que são os múltiplos. É evidente que o professor também tem um papel importante em partilhar com eles. Depois de já saberem os conteúdos, vão fazer um plano, que será um map porque se utiliza mapas de conceitos, para definirem tudo o que vai ser feito, é o plano do trabalho que vão desenvolver. Depois fazem o trabalho, perguntam a um especialista como está o jogo, neste caso. Depois o especialista vai-lhes dar, ou vários especialistas vão dar um feedback acerca de como está o jogo, eles podem corrigir e, por fim, apresentam o seu jogo. No processo de criação de um jogo, ou seja, nós utilizávamos esta história de aprendizagem para vários produtos finais, ou seja, para filmes, para peças de teatro, para criar apresentações em PowerPoint, para criar um cartaz. No processo de criação de um jogo utilizávamos a mesma metodologia, mas lá está, a etapa 1 era formar equipas e o brainstorming, a etapa 2 explorar recursos, a etapa 3 era planear usando mapas de conceitos, na 4, que era o Make, criavam o jogo, a 5, que era o Ask, faziam o beta teste, ou seja, tem uma versão beta do jogo, fazem o teste, os colegas iam jogar o jogo e depois davam um feedback. A partir desse feedback, normalmente encontravam erros, os bugs, e então eles faziam o debug, ou seja, corrigiam os erros do jogo e no fim apresentavam o jogo. Todo este processo era trabalhado em grupo, porque os alunos, quando criam os jogos, trabalham quase sempre em grupo, em grupos de 2, porque nós utilizamos muito uma dinâmica que também é utilizada na criação dos jogos, até a nível profissional, que é o pair programming. Ora, o pair programming usa a programação a pares, em que se utiliza aquela lógica do condutor e do navegador, dos rallies. O que acontece é que há um aluno que usa a máquina, que vai programar o jogo, e há um aluno que está de fora que navega. Ou seja, o navegador é que orienta o que faz o condutor. Isto ajuda a resolver alguns problemas, porque nestas idades os alunos querem ser sempre eles a utilizar o computador, e se houver alguém que os esteja a dizer o que é que eles têm de fazer e só podem fazer o que o navegador disser, eles às vezes vão pensar 2 vezes se usam o computador ou se ficam como navegadores a dar ordens ao condutor. Esta é uma lógica muito interessante porque permite resolver esses problemas e acaba por dar um papel importante tanto ao que está a utilizar a máquina, ao computador, como o que está a dar instruções ao outro para programar. A articulação com as áreas curriculares foi permanente, ou seja, enquanto que o meu primeiro grupo, em 2011 e 2012, utilizava o Codoo para aprender a programar, com este grupo que eu sigo desde 2013, desde o primeiro ao terceiro ano, e para o ano continuarei com eles, as atividades de programação passaram sempre a estar articuladas com os conteúdos das disciplinas. A criação dos jogos e os mundos no Codoo permitiu uma permanente revisão dos conceitos ao longo do processo criativo. Dando novamente o exemplo dos múltiplos, durante o processo de criação de um jogo relacionado com os múltiplos, os alunos estão permanentemente a rever os conteúdos e a falar uns com os outros sobre os múltiplos. O que acontece é que quando chegam ao final do jogo, o jogo pronto, foi trabalhado tanto esse conceito de múltiplo que eles já dominam os conceitos de múltiplo ou de outro conteúdo qualquer. A partilha de ideias e a avaliação dos jogos por pares permitiu detectar dificuldades e corrigir alguns conceitos menos bem interiorizados. Quando se detectavam erros, os colegas diziam, olha, o teu jogo tem aqui um erro, tem de corrigir isto, olha, este aqui não é múltiplo, por exemplo, e o que acontecia, detectávamos que havia grupos que não tinham percebido muito bem os conceitos. E apesar de uma maior liberdade de escolha dos recursos a criar, houve sempre grupos de alunos a quererem usar esta ferramenta para criarem um produto final. O que é facto é que neste último ano, no terceiro ano, eu dei muitas vezes a liberdade aos alunos de escolherem o que fazer. Por exemplo, trabalhar os transportes, os meios de transporte, eu dei liberdade aos alunos de escolherem o que queriam fazer, se queriam um PowerPoint, um vídeo, um cartaz, e o que é facto é que todos os trabalhos de projeto, e não foram poucos ao longo do ano, havia sempre um grupo
que queria fazer um jogo do Codoo. Por isso, lá está, nem todos os alunos querem ser programadores, mas há uns que têm um interesse particular por esta área. Em termos de exemplos de jogos, como já os meus colegas falaram, já o Paulo também fez alguns exemplos de atividades articulando com as áreas curriculares. Por exemplo, este foi um dos últimos que fizemos, que foi explorar as formas de relevo. Em turma criámos um jogo em que os alunos navegavam, foi mais um mundo, porque não era tanto um jogo, era só para navegar pelo mundo. Criámos um jogo onde apareciam as várias formas de relevo e os alunos puderam criar o jogo em conjunto e depois explorá-lo também para rever as formas de relevo. Uma vez que somos uma ecoescola já há 11 anos, também temos vários jogos, temos feito muitos jogos de promoção da educação ambiental e por isso houve muitos desafios sobre o mar, sobre o lixo, então houve sempre uma articulação com essa área da educação ambiental, ou muitas vezes. Este foi um dos últimos jogos que também criámos, que foi aprender os tipos de rocha. Uma das personagens que há no jogo é o rover, e o rover tem a capacidade de analisar diferentes tipos de rocha. Então aqui podemos trabalhar os diferentes tipos de rocha com um jogo que foi também criado para o efeito. Este foi um jogo criado por um dos grupos, os meios de transporte. Os grupos foram desafiados a criar um trabalho e este grupo escolheu fazer um jogo no Codoo, em que o Codoo ia comendo os vários meios de transporte e cada vez que comia um dos meios de transporte dizia neste caso o jet é aéreo, a moto era terrestre. Então os alunos criaram um jogo em que iam aprendendo os meios de transporte. Lá está os múltiplos e a multiplicação. Nós criámos um jogo onde se apanhavam maçãs e cada maçã valia 3. Por acaso cada grupo até criou maçãs com diferentes valores, ou seja, um grupo criou maçãs a valerem 3, outro criou maçãs a valerem 4, outro criou maçãs a valerem 5, por exemplo, e o que acontece é que cada vez que o Codoo comia uma maçã ganhava 3 pontos, depois mais 3, depois mais 3, trabalhámos ao mesmo tempo os múltiplos e a multiplicação. Os jogos de perguntas e respostas são muito úteis porque permitem trabalhar qualquer área. Eu posso fazer um jogo de perguntas e respostas sobre matemática, como é este caso, ou sobre estudo do meio, ou sobre outra área qualquer. O trabalho colaborativo foi interessante. Esta fotografia que aqui aparece foi tirada na Polónia com os nossos alunos e com alguns alunos polacos no âmbito de um projeto Erasmus em que estamos envolvidos e em conjunto todas as escolas criaram um mundo no Codoo, depois juntámos os vários mundos, neste caso 7 países criaram 7 níveis e cada mundo que eles criaram foi um nível e criámos um jogo em conjunto por todas as escolas. Depois os alunos jogaram nas várias escolas e jogámos nesta escola polaca onde estivemos em visita durante uma semana. Eu ainda regressei em termos do que, e vamos voltar atrás, em termos da minha experiência com o Logo Writer que eu falei no início, aqui há uns tempos encontrei uma ferramenta que é a Turtle Academy, que utiliza precisamente a linguagem Logo e voltei a explorar com os meus alunos esta linguagem Logo que permitiu que eles trabalhassem os ângulos e foi muito engraçado eles aprenderem os ângulos com uma outra ferramenta. Por isso, as ferramentas a utilizarem, acho há liberdade para toda a gente utilizar as ferramentas que mais lhes interessam. Em todo o caso, há aquelas que são mesmo dirigidas às crianças. Também participámos na hora do código. Neste caso, no colégio, quer o ano passado, quer este ano, em vez de fazermos só uma hora do código, fizemos uma semana do código. Este ano foram 4 horas, porque foram 4 dias. E trabalhámos não só o Codoo, como a robótica, com os Legos, nos Legos, o EV3 da Lego. Usámos também o Hour of Code, as atividades do Hour of Code que estão disponíveis online e tem sido uma experiência muito interessante e neste momento estamos a passar do mundo virtual, da programação no mundo virtual para um mundo real com os robôs e tem sido uma experiência incrível e muito benéfica porque os alunos têm trabalhado vários conceitos, há uma maior motivação, como é evidente, e conseguimos articular sempre a programação com os conteúdos que eles vão aprendendo e com outras competências que já foram aqui faladas para o século XXI que são tão importantes. Deixo-vos uma frase que creio que ilustra bem a importância de nós trabalharmos esta área, não esta área, mas como trabalharmos esta área, que é dando liberdade aos alunos. Dar liberdade aos alunos para escolherem o seu caminho desenvolve um conjunto de competências bem mais importantes do que a própria programação. E é esse desafio que devemos lançar aos professores, que eu também me lanço sempre a mim, que é para, mais do que trabalhar a programação, é estimular os alunos a terem um sentido crítico, a comunicarem, a colaborarem, a criarem algo. Creio que é tudo e pronto, boa tarde.
Rui, muito obrigada pela tua apresentação e passo aqui a palavra ao professor José Soares. Então, boa tarde a todos. Eu vou-vos apresentar o exemplo que nós aplicamos na nossa escola, no Agrupamento de Escolas Vieira de Leiria. Nós iniciámos esta abordagem com a exploração do jogo do Código Robbie. Envolvemos os nossos alunos na construção do jogo e nas situações do jogo. Depois criámos, ao longo dos vários dias, várias sessões em que eles exploraram o jogo em pares. Fomos criando diferentes situações de aprendizagem. Seguidamente, passámos para a exploração de alguns jogos. Eu, durante a apresentação, tinha alguns vídeos, mas por impossibilidades técnicas não os vou poder mostrar. Explorámos alguns jogos como o Scratch, o Codoo, o Code Combat, o Lightbot, o Codable. Nestes jogos, os alunos tiveram que escrever pequenas linhas de código, ou através de cores, ou através das setas, linguagem simples. Estas atividades envolveram os tablets e os computadores Magalhães e foram muito do agrado dos alunos. Em seguida, voltámos novamente a explorar o Code Robbie, no quadro interativo, em várias situações. Levámos também este jogo à pré-escolar, portanto, vários grupos de alunos do primeiro ciclo deslocaram-se ao jardim de infância e com eles desenvolveram estes pequenos jogo em trabalho colaborativo. Procurando também articular alguns conteúdos com a pré, uma coisa que nós nos queixamos da falta de articulação entre os diferentes níveis de ensino, e foi uma forma também de combatermos esta lacuna. Em seguida, passámos a utilizar alguns simuladores, neste caso nos pequenos computadores, em que os alunos escreviam o seu código arrastando as setinhas e depois viam o pequeno robô, neste caso esta pequena abelha, que nós assim lhe chamamos na escola, que é o Bee-Bot, o simulador do Bee-Bot, para executar a tarefa que eles pretendiam. Desenvolvemos também, depois sentimos a necessidade de introduzir então robôs. Procurámos parcerias, participámos na Fundação Elídio Pinho para conseguirmos algumas verbas para adquirir os robôs para a sala de aula. Envolvemos também num projeto Erasmus, o Mindstorm to Brainstorm, e daí veio a nossa fonte de financiamento para a aquisição dos robôs que eu vos vou passar a apresentar a seguir. O primeiro que nós utilizamos foi o Bee-Bot. Mais uma vez procurámos envolver os alunos na construção das situações de aprendizagem, dos cenários de aprendizagem em trabalho colaborativo. Neste caso, eles estavam a construir situações onde era necessário fazer pequenas contagens, isto para os alunos dos 5, 6 anos. Depois também explorámos situações em que havia o estudo das frações e também das tabelas de dupla entrada. Neste pequeno imagem era possível ver as crianças de 6 aninhos de idade a efetuar as contagens. Portanto, durante as atividades as crianças realizaram repetidas contagens de uma forma lúdica e tiveram que pensar para construir o código que conduzisse ao Bee-Bot até ao ponto pretendido. Portanto, o primeiro robô que nós introduzimos foi o Bee-Bot. Adquirimos também um robô chamado Sparky, com base no Arduino. Este robô é um robô muito simples de programar, em que os alunos escreviam estas pequenas linhas de código, o Spark e Move Forward. Nestas atividades explorámos várias situações de aprendizagem, em que eles tiveram que utilizar as medidas de comprimento, tiveram que efetuar mesmo medições, e criámos também algumas situações de aprendizagem em que envolveu os ângulos, em que eles tiveram que classificar os ângulos com a ajuda do robô. Este robô era muito interessante para eles porque tem estas duas pequenas tenazes e que os permite agarrar os objetos e conduzi-los para diferentes pontos determinados. Utilizámos também o Sphero. Esta esfera apelou muito para a criatividade dos alunos, para eles construírem diferentes labirintos, utilizaram diferentes materiais e com pequenas linhas de código que escreviam no seu tablet, utilizando também códigos de cores, conseguiam programar este pequeno robô. Em seguida, utilizámos também os EV3, da Lego,
o EV3 foi explorado em várias situações de língua portuguesa, matemática e estudo do meio. Neste caso aqui, nesta fotografia, era possível ver os alunos a apresentarem o EV3 e a explicar aos colegas e aos encarregados de educação que situação é que estavam a aprender, neste caso o ciclo da água. Aqui nós exploramos também a aprendizagem dos ângulos. Foi-lhes distribuída uma ficha de trabalho onde os alunos tiveram que fazer as medições dos ângulos utilizando o transferidor, depois montaram as pequenas casas que serviram depois para montar o cenário de aprendizagem na mesa onde trabalhávamos com o robô a situação da aprendizagem, neste caso os ângulos, em que o robô tinha que agarrar um pequeno frasco onde dentro estava um ângulo que os alunos tinham que medir com o transferidor e que depois tinham que registar numa ficha de trabalho. Ainda durante este ano iniciámos também a exploração de atividades com um drone. Os alunos tiveram que medir o diâmetro das caixas da base onde o drone aterrava, mediram também o diâmetro do círculo da base e, portanto, foram utilizados vários contextos, abordados vários conteúdos matemáticos com a utilização do drone. Eles depois foram para o exterior e realizaram atividades ao ar livre. Ainda durante este ano letivo, explorámos ainda atividades com o M-Bot, um pequeno robô de base de Arduino, em que eles tiveram que montar. Este trabalho de construção dos robôs apela muito para o trabalho colaborativo entre os alunos e eles, é nestas situações que percebem como é importante trabalhar em conjunto e em grupo na procura de um fim ou numa resolução para um problema. O IDU também foi uma nova abordagem já nas últimas semanas do ano letivo, em que eles tiveram que também, uma vez mais, construir estes pequenos robôs e depois experimentá-los também em trabalho de grupo. No final do ano, foi possível compreender que os alunos mostraram-se mais motivados e entusiasmados com a escola. Alguns alunos continuaram a trabalhar nos projetos durante os intervalos e depois do horário escolar, melhoraram as competências em trabalhar em grupo, aprenderam a colaborar, a escutar e a respeitar as opiniões dos colegas. Este projeto desenvolveu muito a criatividade dos alunos e a sua imaginação, quer seja na construção dos protótipos, quer também na procura de soluções para os problemas apresentados. Portanto, foi um projeto válido em que criou na escola situações novas de aprendizagem e motivadoras, obrigando também ao trabalho colaborativo entre os professores e a uma formação ou autoformação dos professores na exploração destas novas ferramentas. Espero que tenha deixado algumas ideias para o vosso futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Vou passar aqui a palavra ao António Silva, da DGE, para fazer a conclusão oficial desta sessão. Obrigada e boa tarde. Muito boa tarde mais uma vez. Eu quero realçar a qualidade das apresentações aqui feitas. Portanto, os colegas que apresentaram estas boas práticas tiveram de facto uma participação que espero eu que estejam de acordo comigo, que foi uma participação muito, muito boa. Relembro, as próximas sessões serão dia 5 de julho e dia 7 de julho. No dia 5, portanto, teremos uma sessão com o professor José Luís Ramos. O professor José Luís Ramos estará a falar-nos um pouco acerca do pensamento computacional e a professora Fernanda Lesma, que estará também disponível para falar acerca dos cenários de aprendizagem e articulação curricular. Em nome da Direção-Geral da Educação, quero desejar-vos um ótimo final de ano letivo e até dia 5. Muito obrigado a todos.